eu confesso que estou incomodado e pode ser um incômodo tolo, mas, cara, eu acho que tem um ponto de o Textor entrar no Brasil de uma maneira em que ele possa, nessas rodas, as pessoas não se sintam obrigadas a falar com ele em inglês. A gente vai para a Inglaterra e fala em inglês, evidentemente. Para os Estados Unidos também. Mas depois de 2 anos, a gente brincava com o Sampaoli, né? O Sampaoli aprendeu a falar tudo em português e espanhol, menos bom dia, por favor e muito obrigado. O Textor fala bom dia, por favor e muito obrigado, mas ele fala please, good morning, thank you. E as pessoas respondem. Numa conferência na Confederação Brasileira de Futebol, onde o idioma oficial é o português. Mas, perfeito. O Landim, inclusive, tem uma frase que diz que o único que conversa com o Textor em bom inglês é ele próprio, o Landim. Igor, como é que é essa relação Landim-Textor? Vou descrever um pouco aí o evento, né, o cenário, para a gente ir ampliando a discussão sobre a relação dos dois. Né? Ontem foi um momento, assim, acho que único desde que todos esses dirigentes assumiram seus respectivos clubes, e digo principalmente em relação ao Textor, porque foi, acho que a primeira vez que ele... dos sorteios da Copa do Brasil, eu posso cravar que foi a primeira vez que ele apareceu na CBF para participar de eventos dessa natureza. Então, isso gerou a presença, e também, ao mesmo tempo, que o Vasco com o Pedrinho, chegou a comitiva do Pedrinho, então estavam todos os 4 grandes clubes do Rio reunidos ali, e com seus principais representantes. O Mário Bittencourt já tinha se aproximado do Textor nesse momento anteriormente, ali já tinha conversado com ele. O Textor chega, acho que ele um pouco depois da comitiva do Vasco, então já estavam ali naquela rodinha conversando, e o Landim, dos presidentes, é o quarto a chegar, e já chega naquela cena que a gente estava vendo ali, ele, Landim, o Textor, o Tairo, que é o senhor do Botafogo, e o Fernando Manuel, que é o executivo da Globo para a venda de direitos de transmissão, que inclusive está nesse processo aí para tentar adquirir uma fatia aí de um pacote da Liga Forte União no momento, depois de já ter assinado já com a Libra. Esse é o contexto daquela cena ali. Só um parênteses, aparentemente vai ter uma discussão para saber se a Globo transmite Flamengo e Palmeiras, né? Porque a primeira escolha das oitavas de final, em teoria, é do Prime. Então, essa é a missão que o senhor Júlio Avelar vai ter que discutir lá com o pessoal da Globo também, para ver como é que vai encaixar essa questão da transmissão do jogo das oitavas. Lembrando que a Globo exerceu já o direito dela na Libertadores, porque tinha esse direito para passar o Palmeiras e Botafogo. Então já pescou esse clássico na Libertadores, e talvez vamos ver como é que vai ficar esse arranjo aí da Copa do Brasil. E ali da reunião, daquele encontro ali, o Landim, ele chega, né, pela esquerda ali do vídeo que a gente estava percebendo, e ele vai diretamente no Textor e fala "Congratulations for yesterday", parabéns por ontem. Então, o primeiro contato que o Textor e o Landim fazem entre si é justamente uma congratulação, né, um parabéns pela vitória sobre o Palmeiras. E o Textor... Outro parênteses, desculpa. Ele falou "Congratulations for yesterday" ou ele falou "parabéns por ontem"? Não, "Congratulations for yes", do último jogo, parabéns pelo último jogo de ontem, em inglês, e a rodinha continua em inglês. O idioma da rodinha mudou perfeitamente, mesmo quando estava ali, o Textor estava presente, isso já muda o idioma da conversa de cara. E aí, mesmo quando conversas paralelas aconteciam entre Landim e Textor, o Tário estava falando com o Fernando Manuel em inglês também. Então, achei isso muito curioso para o Textor ficar sabendo o que estava rolando no assunto em si, para o Textor não ficar perdido completamente, para retomar, enquanto ele estava ali degustando o seu milkshake de uma ativação do Bob's, que acabou de assinar um contrato de patrocínio para a Copa do Brasil. Isso aqui não é um jabá, é só informação. Então a gente estava ali conversando, né, de forma bem amena, tranquila, enfim, sobre esses assuntos. O Textor perguntou para o Landim se o Landim já iria para o Mundial de Clubes ano que vem. O Landim respondeu que ele não vai estar como presidente mais, mas vai tentar ir, enfim, acompanhar como torcedor do Flamengo, claro, no Mundial de Clubes, que vai ser nos Estados Unidos. Provavelmente vai ter jogo, né, na Flórida, lá perto da casa do Textor também. Outro parênteses aqui, né? Se a FIFA não encrencar com o Miami, depois de tudo que aconteceu na final da Copa América,
Mas, enfim, é esse tipo de conversa mais amena. Hã? A FIFA agora tem sede em Miami. Exatamente. Então, não encrencar com o pessoal do Rádio Rock. É tudo que Miami agora. Exatamente. Eles estão pertinho da confusão lá que rolou na final da Copa América, né? Então, conversas amenas, em tom ameno, enfim, mas, de fato, foi interessante perceber esse movimento de órbita do idioma ali, porque o Textor chegou e, enfim, já mudou a tecla SAP da galera toda para que ele fosse incluído na conversa também. Let's conversa maluca, né? Todo mundo let's change our language too. Can you speak English, Marinho Saldanha, please? Just a little bit. Just a little bit. Isso aqui é uma janela de oportunidade para quem faz curso de inglês patrocinar o nosso programa aqui. Fica a dica aí, se alguém quiser botar grana no D primeiro aí. Em relação I need your help. I need your help. Você que tem curso de inglês. I really need your help. André Hernan, em português, por favor. Mr. Textor, speak English in Paris. When he goes to a conference in Ligue 1 in Paris, if he speaks English ou s'il parle français un peu. Nous pouvons parler français aussi. Cadê a legenda pro PVC aí, gente? Não, eu não vou interromper nunca. O PVC pode ficar no idioma que ele quiser. Deixa eu pegar aqui, ó. Alô, Textor. Aqui, ó. Mais um cursinho aqui. Vocês. S'il vous plaît, pouvez-vous parler français avec moi le congrès de la Ligue 1 en Paris ou à Lyon? S'il vous plaît. Não, na reunião da Ligue 1, nós vamos falar francês também? Ou vamos falar inglês? Cara, é inacreditável. Eu não falo nada. Acontece isso. Assim, todo respeito, eu gostaria, toda vez, eu entrevistei o Textor, conversei com o Textor em inglês, no meu país, perfeito. Eu só entendo que, numa reunião da CBF, o presidente de um clube, ele deve se preparar para falar o idioma oficial da entidade que ele visita. Se eu vou na FIFA, eu tenho que falar inglês, francês ou espanhol. De preferência os três. Não, é uma implicância, mas eu estou falando só pelo seguinte. Cara, a gente passou 2 anos enchendo o saco do Sampaoli que ele não sabia falar uma palavra em português. Com o Textor a gente não fala nada. Todo mundo fala inglês com o Textor. Perfeito. Nós somos gentis, hospitaleiros, sempre fomos. Se eu encontrar uma pessoa na rua aqui, na esquina, e a pessoa não estiver perdida na Lapa, zona oeste de São Paulo, eu vou dizer para ele em inglês como é que ele chega onde ele quer chegar. Agora, são 2 anos no Brasil. O PVC, esse fio do idioma ele vai puxar uma outra situação, que é a relação do Textor com a própria CBF, tá? E por que eu falo isso? Por ter conversado em off ali com ele em algum momento sobre essa costura, tentativa de paz entre ele e o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Eu vejo no Textor um movimento de, apesar das entrevistas recentes que ele deu, por exemplo, para os amigos do GF, em que ele disse que vai processar a Leila e tal, que vai atrás da Leila e tal. Nos últimos 2 dias ele adotou um tom, talvez pela vitória, né? Quando ganha as coisas ficam mais fáceis, um tom mais apaziguador aí, usando pulseirinha que estava escrito amor, está fazendo movimentos, e ele fez esse movimento de forma explícita com a CBF ontem, sim, isso é informação, eu conversei com ele sobre isso um pouco, de tentar se aproximar um pouco do Edinaldo, de tentar, segundo ele mesmo, né, ver o que acontece ali na CBF. Pela primeira vez ele veio, foi a um evento dessa natureza, e está tentando se aproximar ali. Ele, na noite anterior, já tinha pedido desculpas ao Edinaldo pela questão dos bonecos, da torcida, fez isso também com a Leila, e ontem eles conversaram. Eu não sei se o pessoal da produção conseguiu pegar o vídeo que eu mandei de última hora aí sobre o momento que tem o Textor está falando com o Edinaldo, né? O outro ângulo daquela cena inicial com o Marcos Braz, mas tem um entrave ali do entendimento de um com o outro, porque o Edinaldo não fala inglês e nem o Textor fala português, a ponto de gerar uma empatia tão profunda assim, uma conexão tão profunda na conversa entre os dois. Na linguagem do amor não precisa, né, Igor? Então, mas até que ponto essa linguagem do amor, da pulseirinha, isso vai funcionar? O fato é que o Textor está tentando se aproximar, e apesar da barreira do idioma, o Edinaldo está tentando
apaziguar a questão da discussão entre os dois, e o ataque lá de corruption, de não sei o quê. O Edinaldo, em contrapartida, ele tenta, nesses eventos públicos, né, que está todo mundo, ele adota o discurso de que eu não vou destratar um presidente que tem direito a cadeira dele, que está por ali, que ele é o presidente do Botafogo, dono da SAF e tal, e a discussão que a gente tem é para um evento específico que está na justiça. Então, houve cordialidade entre os dois, apesar dessa dificuldade de idioma, e se houvesse a facilidade de idioma, talvez o paz e amor, né, já teria acontecido de forma mais rápida, ou uma reaproximação de forma mais rápida. Até porque esse problema de conexão entre o Textor e o futebol brasileiro vai muito da cultura, que ele tenta trazer algumas coisas dos Estados Unidos para cá, que não são aplicáveis. A mais recente foi a questão do salary cap, né, do teto salarial, enfim. E aí ficam essa disputa um pouco que é cultural, mas a questão da barreira do idioma, esse fio que a gente puxou, que acho que é um pouco um recorte que exemplifica bem o todo das dificuldades de entrosamento entre as partes. E só para deixar claro, vamos deixar o meu ponto de vista aqui. Eu acho que são duas coisas distintas. Quando o Textor vai se comunicar publicamente, eu acho absolutamente pertinente que ele fale inglês. Porque o presidente do Botafogo pode ter uma confusão de uma palavra equivocada que gere um distúrbio na imprensa. Então, quando ele vai dar entrevista para o GE, acho absolutamente natural que ele fale inglês, porque é o idioma que ele domina. O que eu estou discutindo é o seguinte: depois de 2 anos, quando você vai numa entidade formal, eu acho que ele tem que ter um esforço para falar português. Na relação dele como presidente do Botafogo com a entidade formal que conduz o futebol do Brasil, que é a CBF. Assim como provavelmente, se ele for numa festa na Barra da Tijuca ou na Lapa, ele vai se comunicar com as pessoas falando um pouquinho de português. Na relação com a imprensa, acho que ele tem que falar inglês mesmo, porque um ruído de comunicação muda tudo e cria uma confusão. Mas no institucional, eu entendo que ele, como presidente do Botafogo, dentro da CBF, deveria se esforçar para falar o idioma oficial da CBF. André Hernan, deixa eu te perguntar, para encerrar o tópico Textor, essa situação de não falar português incomoda outros dirigentes? Você percebe que isso incomoda na relação com o Textor ou o pessoal releva e está de boa? Se a gente pegar os grandes executivos da Série A, quase todos falam inglês, né? Quase todos. Você pega, por exemplo, Fabinho Soldado, no Corinthians, fala inglês, o Rui Costa, o próprio Barros. Hoje a preparação da figura, mesmo os ex-jogadores, tem essa preocupação e estão aptos a mais um idioma, se preparam, aquela coisa toda, né? Hoje a função do executivo, ela está muito ligada a isso, né? A falar línguas, a se preparar e tudo mais. E aí acaba acontecendo, o Textor está falando inglês e tal. Eu nunca ouvi ninguém, assim, pelo menos da Série A, dos dirigentes com quem eu já conversei e veio o assunto Textor, de que, poxa, o cara não fala nem a nossa língua, está aqui já há tantos anos. Eu, por exemplo, já ouvi cornetadas a Sampaoli e a Paton Bausa, na época técnico do São Paulo aqui, que não se esforçavam em nada para falar o português, né? As coletivas, muitas vezes, a gente tinha até que legendar, na época que eu trabalhava, por exemplo, lá na televisão. Então, assim, é diferente, por exemplo, do Osório, que na primeira coletiva dele, quando chega ao São Paulo, é pedir desculpas por não ter se preparado para falar na primeira coletiva em português. Então, assim, existem diferenças, mas especificamente do Textor, em relação aos dirigentes, eu nunca ouvi nenhuma cornetada. Pode ser que alguém já tenha cornetado, mas nunca ouvi. Eu acho que não, Hernan. Eu acho que ninguém corneta. Eu acho que o dirigente brasileiro tem que estar preparado para falar inglês e está preparado, porque vai contratar jogador nos Emirados Árabes, vai contratar jogador na Inglaterra, vai vender jogador para a Inglaterra. O que eu estou dizendo é outra coisa. Assim, é o sentido de... A gente no Brasil não se incomoda com isso. E isso me causou um incômodo. E talvez eu esteja errado. Me causa um incômodo em ser brasileiro e perceber que eu vou sempre falar a língua do meu visitante. Mas eu vou falar, o brasileiro é um povo anfitrião. Se a gente encontrar alguém na rua, repito, a gente vai falar com o cara, quem falar, o garçom no restaurante, num botequim,
que não fale inglês, ele vai se esforçar ao máximo para atender o cara. E se falar inglês, vai falar com o cara em inglês, e é a função de um garçom de um grande restaurante falar em inglês. Evidente que sim. Nós somos hospitaleiros. O meu incômodo é da gente perceber que a gente começa a ser, depois de 2 anos, isso é quase subserviência nossa. Depois de 2... Não no primeiro dia. Primeiro dia não. Você vai falar com o cara, bem-vindo, vem aqui, como é que você quer? O que você precisa de mim? Falar no seu idioma. Depois de 2 anos, parece quase subserviência. Porque a gente não vai aprender, ele não tem nenhuma necessidade de aprender a falar português para lidar nas relações institucionais. E, repito, na comunicação por entrevista, ele deve falar o idioma que ele domina. Porque se ele falar uma palavra errada em português, vai dar confusão. Então, não dê entrevista em português. Mas na comunicação formal dentro da CBF, eu acho que merecia o esforço. E claro que as pessoas vão se esforçar para conversar com ele, porque nós somos brasileiros, portanto, hospitaleiros. Marinho, o Textor deixou de ser visitante. Né? Ele deixou de ser visitante. Diga. Não, mas acho que só um paralelo em relação à questão o Hernan mencionou, o PVC também mencionaram a cobrança sobre técnicos, né? Acho que tem uma diferença aí, só que o técnico está no dia a dia do clube e está todo dia morando aqui, enfim, está numa imersão muito maior do que o Textor, não por ser o Textor, mas do que um dono de clube que é dono de multi-club ownership, né? Tem muitos clubes ao redor do mundo e não necessariamente ele mora no Brasil. Então não é um cara que está ali no Leblon, vivendo a sua vida no Leblon cotidianamente, assim como o Josh da 777 aparecia aqui de vez em quando, usava seu boné e tal, e era tudo em inglês. Então, talvez a gente precise quebrar um pouco, não sei, ou tentar se adaptar, e eu acho que o universo do dirigente está um pouco nessa linha de é o que a gente tem para hoje, porque a partir do momento que os investidores estrangeiros vêm para cá, vamos ter que lidar com isso aí. E esse ambiente aqui corporativo, não estou falando do dia a dia do clube, vai acabar aceitando de forma muito mais fácil do que o vestiário, se o treinador ficar falando em espanhol a vida inteira com os jogadores. Então, eu acho que tem a camada do futebol está separada, né, nesse âmbito cartolagem e vestiário, e o âmbito cartolagem vai tolerar mais isso aí por conta até dessa entrada de SAF, enfim, de investidores estrangeiros no Brasil. Qual